Hugo vai comemorando que ganhou e, de repente, ele desmaia na calçada. Dorinha vai socorrer o amigo. Elisa vai fazendo as fotos e Germano diz que Elisa o enche de orgulho. Lili diz que a ruiva teve uma trajetória que poucas mulheres tiveram. Germano diz que em muitos momentos a ruiva lembra a Sofia que eles conheciam e amavam. Lili diz que eles não souberam enxergar a própria filha. Germano diz que daria tudo para ter Sofia de volta. Lili diz que Germano não foi só para ver Elisa. Germano responde que foi ver as duas mulheres mais importantes da vida dele. Lili diz que não tem mais nada a ver com a vida do ricaço. E Germano responde que ela sempre vai ter. Lili diz que acabou o amor e que só ficaram as lembranças, como tudo na vida. Germano pede mais uma chance, mas Lili diz que se ele tem realmente carinho por ela, é para respeitar a vontade dela de ser livre e manda ele pensar nisso. Rafael diz que tem as fotos e Elisa avisa Arthur que vai se trocar. Rafael vê Lili e Germano conversando e fica com ciúmes. Cassandra fica sentada no chão, pensando na vida. E Riscado chega e diz que estava com raiva dela, mas que agora tá até com pena. Cassandra diz que deu ruim para ela e pede desculpas para o menino e diz que ela é um fracasso. Débora chega e pergunta o que aconteceu com a irmã e diz que ela e Fabinho não se acertaram. Ela ainda diz que agora que sabe que a irmã está gostando dele, ela não quer mais nada com o filho de Lili e que ele nunca foi o amor da vida dela. Sandra diz que por culpa dela. Riscado pergunta se elas estão discutindo para ver quem é mais responsável com o sentimento uma da outra. Sandra diz que a culpa é sempre dela e sai chorando. Dorinha vai tentando acordar Hugo. Ele acorda e Dorinha diz que o homem ganhou sozinho na loteria. E Hugo fica desacreditado e desmaia de novo. Elisa volta para Arthur e ele diz que eles vão namorar agora. Germano chega e diz que Elisa foi maravilhosa e muito profissional. A ruiva agradece e ele diz para os dois se comportarem. Arthur diz para Germano não se preocupar. Germano se despede e sai do estúdio. Arthur e Elisa também se despedem de todos e saem do estúdio. Arthur, fora do estúdio, diz que está um pouco enferrujado e que nunca namorou assim antes. E pergunta o que eles vão fazer no segundo dia de namoro. Ele diz que vai começar do zero com ela e propõe um cinema. Elisa aceita. Lili pergunta por que Rafael está com a cara fechada e pergunta se é por causa do Germano. Rafael diz que é incrível como eles ainda têm assunto e que também quer ter uma história com ela e diz que ela sempre desconversa quando ele quer falar de futuro. Lili diz que cansou de ficar fazendo planos e que se fosse para ela pensar no futuro, ela jamais iria assumir o relacionamento deles e que não consegue imaginar os dois juntos daqui 20 anos, mas consegue imaginar eles juntos hoje. E diz que pediu para Germano deixar ela ser livre e pede a mesma coisa para Rafael. O fotógrafo pede desculpas e Lili diz que o importante é que eles querem estar juntos. No Flor do Lácio, Riscado e Débora começam a escutar todo mundo gritando o nome de Hugo e vão ver o que está acontecendo. Eles então veem Hugo sendo carregado. Hugo então revela para as filhas que ele ganhou na loteria. As duas ficam chocadas e eles dizem que estão milionários. E as duas surtam. Hugo então vai dar a maior festa e ainda vai dando entrevistas.
Adele fala para Cassandra deixar o pai dela brilhar, mas Hugo chama a menina para responder as perguntas no lugar dele. A menina então vai dizendo o que vai fazer com o dinheiro, mas Adele de novo tira a menina de lá. Elas encontram com Débora e ela diz que ainda nem pensou sobre o que vai fazer com o dinheiro. Dorinha então vai pegando várias empadinhas e diz para o marido aproveitar que é de graça. Hugo chega e pergunta para Dorinha se ele tem alguma chance com Carol, agora que ele tá rico. Dorinha diz que não pode responder por ela, mas que gostaria de ter um cunhado milionário e dá um abraço em Hugo. Kátia e Lourdinha dizem que Hugo virou um partidaço. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Fabinho devia ficar com Débora ou com Cassandra. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Carol recebe uma ligação de Dorinha dizendo que Hugo ganhou sozinho na loteria e que tem certeza que ele não esqueceu do grande amor. Carol diz que está muito feliz por ele. Dorinha diz que os problemas de Carol acabaram e fala para ela ir comemorar com ele. Carol diz que não é interesseira e Dorinha diz que quer ver quando a miséria bater na porta dela e volta para a comemoração. Hugo vai perguntar se Dorinha ligou e contou para a irmã e a mulher de Zé Pedro diz que a irmã ficou super feliz e que Carol está num momento difícil. Hugo revela que jurava que Carol ia voltar para ele. Dorinha fala para ele ir falar pessoalmente com ela. Rosângela vai falando com Floresval, vendo se ele está fazendo tudo certo com Bola e desliga. E diz que Floresval vai mais tarde para ver Wesley. Jonatas aparece com 2 mochilas gigantescas e diz que tá indo nessa. Rosângela pergunta por que essas 2 mochilas. Wesley diz que se Jonatas der mole, vai acabar que nem ele. Jonatas diz que só vai levar umas roupas na Leila e se despede dos irmãos. Montanha pergunta se Wesley está animado para a reabilitação, mas o garoto diz que é perda de tempo. Rosângela diz que ele tem que ter fé. Janaína e Cascudo chegam para visitar Wesley e Montanha dá a ideia do menino passar na escola. Rosângela diz que pode ser que ele anime, e Janaína e Cascudo apoiam a ideia do professor. Eles então levam Wesley para a quadra, mas todos ficam olhando o menino. Jenny e Janaína veem Bárbara se engraçando com o menino de novo. Montanha fala para eles irem falar com a galera, mas o menino vê Bárbara com um outro menino e fica mexido e diz que quer ir embora. Hugo acorda as filhas e pergunta se ele tá elegante para falar com Carolina. Cassandra diz que o pai tá como sempre e Débora diz que ele tá lindo. Elisa também acorda e diz que ele tá super elegante e parabeniza o homem por ter ganho na loteria. Débora pergunta se o pai vai se humilhar de novo pela Carol. Sandra diz que milionário não se humilha. Hugo diz que foi uma promessa do seu primeiro jogo que ele fez e que se ele ganhasse, ele pedia a mão de Carol. Débora diz que não tem o que fazer e acha que ela não merece ele. Elisa diz que concorda. Hugo diz que vai garantir e levar umas porções de empadinha e se despede das meninas. Carolina abre a porta do apartamento e fica chocada ao se deparar com Hugo. Ele entra e diz que ela já deve imaginar o que ele foi fazer ali. Carol diz que Hugo deve estar muito feliz. Ele diz que quer que a megera seja feliz também. Carol diz que está olhando para o mais novo milionário do Rio de Janeiro e que ele tá o mesmo Hugo de sempre. Hugo diz que esperou a vida toda para dizer que se sentia inferior a ela, tão incapaz de oferecer alguma coisa para ela, mas que era só o seu amor e as empadinhas, mas que eram muito pouco para uma mulher que conquistou tudo isso. Carol
diz que não tem mais nada e que perdeu tudo e ainda tá sozinha. Hugo diz que ele tá ali e que pode dar tudo o que ela merece. Carol diz que toda mulher sonha com um homem como Hugo, mas diz que ele chegou no momento errado e que ela não se sente mais capaz de amar ninguém e que ele merece uma mulher inteira. Ela então, chorando, dá um abraço nele. Hugo fala para ela pelo menos aceitar as empadinhas. Wesley diz que não devia nem ter saído de casa. Montanha diz que o menino precisa se concentrar na reabilitação. Wesley segura uma grade e diz que nada vai tirar ele da cadeira e manda o professor parar de iludir ele. O professor diz que é ele quem manda. Hugo vai voltando para o Flor do Lácio e uma mulher aparece dizendo que é prima de Hugo lá de Tocantins. Cassandra aparece e diz que eles não têm parente de lá, chama a mulher de interesseira e manda Arriscado tirar aquela mulher de lá. A mulher vai embora e Cassandra pergunta se seu pai está triste e pergunta se Carol não se jogou aos pés dele. Hugo diz que Carol nunca foi tão carinhosa e nem tão cruel, e que não quer ele nem rico nem pobre, e que para ela ele é só uma fotografia amarelada colada num álbum de fotos. Cassandra pergunta se ele jogou todo o seu charme. Hugo diz que Carol agora só quer vender o apartamento dela. Sandra dá um grito e pede para ele comprar o apartamento de Carol para que ela mude todo o seu estilo de vida para morar na Barra da Tijuca. Mas Hugo diz que não quer sair do bairro de Fátima. Sandra diz que ele pode ser muito mais feliz na Barra. E ele pergunta o que ele faz com o Flor do Lácio. Elisa, que estava saindo, escuta e diz que se ele for passar o Flor do Lácio, ela tem interesse. Sandra diz que o Flor do Lácio é dela. No apartamento de Arthur, Elisa vai dizendo que Hugo ganhou na loteria. Gilda diz que ele parece ser um homem muito bom. Elisa diz que ele está pensando em passar o ponto do Flor do Lácio, mas revela que é mais a Cassandra que quer passar, mas ele também está pensando. Gilda diz que aquele lugar é perfeito. Elisa diz que ainda não está certo. Daisy e Carlinhos chegam na cozinha e Daisy pergunta da irmã e do Arthur. Elisa diz que eles estão namorando e pergunta por ele. Gilda diz que ele está trabalhando. Max diz que tem visita para o bonitão. Então entra uma moça e Arthur fica surpreso com a chegada da modelo. E ela diz que foi agradecer ele pessoalmente. Ele pergunta quando foi a última vez em que eles se viram. Ela diz que foi na cama dele e que pode fazer de tudo e bem devagar, do jeito que ele gosta, para ele se lembrar. Max dá risada e diz que ela é sincera. Arthur diz que ele mudou e revela que ele está apaixonado e que é pela Elisa. Max olha no celular e diz que acabou de receber uma notícia bombástica e que precisa ir e sai da sala. Leila diz que Jonatas não levou muita coisa, mas ele diz que não tem muita coisa. Leila pergunta que lado da cama ele prefere, porque todos os casais têm um lado fixo da cama, mas os dois acabam na cama e Jamaica entra e fica surpreso com Jonatas e dá as boas-vindas a ele. Leila diz que não lembra de Jamaica na casa deles e faz muito tempo. O garoto revela que tá direto com a coelhinha dele e pula em cima de Leila e Jonatas. Max vai falar com Lu todo sério no quarto da menina e pergunta se ela quer namorar com ele. Lu ri e diz que não entendeu. Max diz que ela é a mulher da vida dele e pede ela em namoro. Lu fica chocada, mas acaba rindo de novo e diz que ele sabe como fazer ela rir. Max diz que precisa de uma namorada de fachada urgente e revela que os pais dele estão chegando e que se ela não ajudar, vai ser o apocalipse. Lu pergunta qual é o problema e ele diz que os pais são homofóbicos. Lu diz que eles vão entender e que ele não vai voltar para o armário agora. Max diz que vai sim e que é só enquanto eles estiverem no Rio.
Lu diz que está chocada, e Max diz que não quer magoar os pais e que seria uma decepção para eles. Lu diz que isso é um absurdo e que Max apanhou por causa disso, e pergunta se ele vai dar para trás. Max diz que é questão de família. Lu diz que é só eles olharem o perfil de Max para saberem. Max diz que usa 2 perfis e implora para Lu e diz que é só por um final de semana. Lu diz que tudo bem e ele agradece, e diz que não vai ser nada demais. Fabinho pergunta que agora que Débora está rica, ela vai sair da Bastilha. A menina nega e diz que ama trabalhar ali, e que não quer ficar igual Sandra, dizendo que nunca mais vai trabalhar e que só vai usar roupa de grife. Fabinho diz que agora, para ela ficar rica, não precisa mais dar o golpe do baú em ninguém, e que ela já deve ter esquecido ele. Débora diz que Sandra gosta dele e que mudou o foco por muito tempo. Hugo vai dando uma entrevista e Sandra diz que ninguém quer falar com ela. Charles chega e pergunta se Riscado ou Cassandra viram a Débora. Sandra pergunta se ele foi pedir dinheiro para a irmã e que ela mandou expulsar todo mundo dali que é interesseiro. Charles diz que só quer falar com Débora. Sandra diz que Débora não tinha amigo nenhum e que foi ela ficar rica que apareceu um monte, e vai expulsando o menino dizendo que Débora está comprometida. Riscado diz que Sandra acabou de ficar milionária, mas ainda tá triste. Zé Pedro entra na sala de Germano e o Ricaço diz que vai assinar os papéis do divórcio. Zé Pedro diz que foi falar de um outro problema e entrega uns extratos de contas abertas de Sofia. Germano diz que eles fecharam todas as contas quando ela morreu. Zé Pedro diz que essas contas constam que foram reabertas. Germano fica chocado e Zé Pedro diz que esta conta está pedindo diversos empréstimos. Germano manda ele fechar essas contas e chamar a polícia. Rosângela vai fazendo os exercícios e diz que ficou sabendo que Wesley não quer mais ir na reabilitação. Wesley diz que o médico mesmo diz que ele não pode andar. Montanha entra e diz que se o menino fizer todos os exercícios, ele vai conseguir ir ao banheiro, tomar banho e que eles têm que olhar para frente e que não adianta olhar para o que já foi. O menino dá um sorriso e diz que foi maneiro o que o professor disse. Montanha então fala para eles irem para a reabilitação e que vai ser em Curicica. E que esses exercícios vão ser ao ar livre e chama Rosângela. Rosângela fala para o filho ir e ela confirma que vai junto com o filho. Montanha vai levando Wesley para a quadra, mas o menino diz que não quer ir e se agarra em um poste para não ir até a quadra. Rosângela diz que o menino tem que se esforçar e se acostumar com isso. Montanha manda ele confiar e tira os braços dele do poste, e diz que é bola pra frente e vai levando o menino para a quadra e anunciando que Wesley voltou. O menino então se depara com 3 homens de cadeira de rodas jogando basquete na quadra e fica todo feliz. Lili e Rafael vão vendo uns livros bons para usarem de referência para o projeto deles. Eles vão folheando os livros e vendo as fotos dele. Rafael então pega sua câmera e começa a tirar fotos de Lili, mas a ricaça começa a ficar desconfortável e pede para ele parar. Mas de repente, Lili entra em choque e fica paralisada e diz o nome de Sofia. O fotógrafo pergunta o que foi e Lili diz nervosa que a filha dela estava bem ali. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!